Ok, consegui colocar para gravar. Até agora, a gente veio demorando um pouquinho mais no que a gente conhece como obrigação de dar. Por quê, Pro? Porque, amores, quando vocês abrem o Código Civil, vocês vão observar que praticamente 80% das nossas regras estão nas obrigações de dar. Por exemplo, olha só, vou levar vocês aqui para o nosso Código Civil. Me acompanha para vocês entenderem uma coisa. Deixa eu ver se é essa parte aqui. Código Civil, pronto. Vocês estão conseguindo ver a telinha aqui, meu povo? Estão? Que está aparecendo aqui? Eu abri no Código Civil, tá? Para você ter acesso ao Código Civil atualizado, basta acessar planalto.gov.br e aí você vai colocar a lei que você quer pesquisar, ok? Lembrando que aqui eu estou fazendo uso da Lei 10.406 de 2002, que é a lei do Código Civil. Percebam que a gente está estudando o que se denomina de parte especial, ok? Por quê, Pro? Porque no Direito Civil 1, a ideia é que vocês tenham estudado a parte geral, olha, esses artigos aqui, olha, do Código Civil. E agora a gente começou a estudar a parte especial. Percebam, das obrigações de dar coisa certa. Pro, até agora, vou jogar mais para o cantinho, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui, para a gente poder... Vou dar uma diminuída aqui, pera, para a gente poder conseguir visualizar. Beleza, meu povo? Então, olha só, até agora, o que foi que a gente estudou? Esses artigos, ó, esses artigos. O 233, que fala que a obrigação de dar a coisa certa, ela também abrange os acessórios, mesmo que na obrigação de dar a coisa certa não diga a respeito, não fale expressamente sobre os acessórios, não mencione, mas ainda assim ela vai abranger os acessórios, salvo se o contrário resultar do título, não é? Do contrato que foi estipulado entre as partes. Então, aquela ideia, eu digo assim, ô Jace, Elaine, compra aqui comigo 4 bezerros. Aí Jace diz assim, Pro, quanto é que está valendo a arroba do bezerro? Ô Jace, hoje está por R$240 por conta da pandemia. Vamos pesar os bezerrinhos para saber quanto eles estão valendo, quantas arrobas, 5 arrobas, 7 arrobas, 6,2, e daí a gente verificar o valor de cada bezerrinho. Perceba que quando eu compro esse bezerrinho, ele vai crescer e depois ele pode dar frutos, ele pode ter um acréscimo, uma melhoria. O que ele está falando no 233 quanto aos acessórios é que na obrigação de dar a coisa, e lembre-se que a obrigação de dar, ela se constitui, lembra? Na obrigação de entregar, então ela tem uma espécie, uma classificação. Tome aqui, ó, eu estou te entregando, tome. A obrigação de restituir, ou seja, algo que sempre foi seu, que na verdade eu só tomei emprestado e que eu estou te devolvendo, e na obrigação de pagar, que é aquela questão pecuniária. Então, 233 deixa claro isso. A não ser que eu e a Jace a gente pactue de forma distinta. Mas se eu digo, Jace, vou te vender 25 vaquinhas, quando pensa que não, uma dessas vacas ela estava grávida, né, gestante, o que acontece? Os acessórios vão também integrar aquela obrigação. Então, percebam que o 233, o 234, o 235, o 236, o 237, tudo isso a gente veio estudando sobre a obrigação de dar coisa certa. Lembra que no 234 a gente falou daquela questão do perecimento da coisa? Então, a coisa se perdeu. Lembra que se perder é perda total, é perda absoluta. A coisa deixou de existir. Se a coisa deixou de existir, a gente sempre faz aquela perguntinha. Sem culpa
ou com culpa do devedor? Lembram disso? Se foi sem culpa do devedor, ok, a quitação da obrigação. Todo mundo fica despreocupado. Se foi com culpa do devedor, aí complica, porque eu vou ter que verificar quanto é que valeria aquele objeto. Ah, valeria R$1.000. Então, o equivalente ao objeto, porque foi com culpa do devedor, nós já vimos isso, R$1.000 mais perdas e danos. Vimos também o 235, quando a coisa ela está deteriorada, é uma perda parcial, aquele arranhão, aquela tela quebrada, aquele carro batido, aquela ferrugem. E a gente sempre faz a mesma pergunta, com culpa ou sem culpa do devedor? Então, o próprio 235 fala que não sendo a culpa do devedor, a obrigação vai estar resolvida. Quando o Código Civil diz resolvida, ela se refere a quitada. Já vimos isso, tá? E se foi sem culpa do devedor, ou, desculpa, se foi sem culpa do devedor, se resolve a obrigação. Se foi com culpa, agora sim, se foi com culpa do devedor, quando a gente tem a culpa do devedor, o credor poderá exigir o equivalente, tá? Ou aceitar a coisa no estado em que se acha, mas vai ter direito aqui a uma indenização por perdas e danos. Lembrando que quando está sem culpa do devedor, né, não foi porque ele quis, foi um caso fortuito, foi uma força maior, o credor ele também pode aceitar a coisa abatendo o preço do valor que recebeu. Chegamos a estudar até o 237, quando a gente viu que até a tradição, lembra aí para mim o que é a tradição? Lembra? Até a entrega da coisa. Então, a tradição é a entrega. Toma, Jace, ó, já se recebeu. Houve a tradição, houve a entrega, Mateus. Então, até a tradição da coisa, ela pertence a quem? Ela é de propriedade de quem? Do devedor. Mas o devedor ele tem um débito para com o credor. Não importa. Enquanto não entregar a coisa, a propriedade é do devedor. E para que se perca essa propriedade, se faz necessário, acima de tudo, uma decisão judicial, ok? Porque até lá a coisa pertence ao devedor. Então, a questão dos melhoramentos e dos acréscimos, que são conhecidos como cômodos da coisa, né? Nós já estudamos isso. Perceba que nessa situação vai se poder exigir um aumento no preço. E, na verdade, o devedor, ele acaba exigindo, ou ele pode exigir, não quer dizer que ele tem que exigir, mas é uma faculdade, é uma escolha, ele pode. E o credor, ele pode anuir, mas se ele não anuir, poderá, então, o devedor dar por quitada a obrigação. Até a gente chegar ao parágrafo único do 237, que foram os frutos percebidos, né? Com a ideia do 237 de que os frutos percebidos, eles são do devedor, cabendo ao credor os pendentes, ou seja, os que já foram recebidos, os que já foram produzidos, pertencem a quem? Ao devedor. Os que estão pendentes, aqueles que ainda virão a existir, ok? Vão pertencer a quem? Vão pertencer ao credor. Parágrafo único do artigo 237. Nós vimos isso, nós estudamos isso, tá? Prestem muita atenção. O 238 fala que se a obrigação for de restituir, foi a nossa última aula, né? Aula de quinta-feira. Se eu tiver que devolver uma coisa que é uma coisa certa, lembra, restituir. Eu vou devolver para quem é proprietário. A gente sempre faria aquela mesma pergunta, com culpa ou sem culpa, com culpa ou sem culpa, com culpa ou sem culpa. Se a resposta fosse sem culpa do devedor, o que vai acontecer? O credor vai acabar sofrendo a perda e a obrigação vai se dar por quitado, né? Ressalvados os direitos até o dia da perda. Já o 239 diz que se a coisa se perde por culpa, foi com culpa do devedor,
aí sim, este responde pelo equivalente mais perdas e danos. Pró, qual a dica que a senhora me daria? E aí pensa comigo, Pedro, Lara, Matheus, Camila, a gente já viu isso, mas pensando na prova, né? É só você lembrar, deterioração, uma perda parcial. Quando o Código Civil fala de perda, é a perda total. Quando deu PT, deu perda total, acabou, não existe mais. Sempre fazendo aquela perguntinha. A resposta do Código Civil é quase a mesma. Quando é sem culpa do devedor, o devedor não concorreu para aquilo, ele não quis aquela situação, ele não almejou, ele não participou de qualquer forma. Aquilo aconteceu por uma ação do homem, alguém foi lá e colocou fogo, incendiou, ou por uma força até da natureza, um caso fortuito, uma enchente, como houve no Espírito Santo, né? Uma inundação, um terremoto, um raio, não importa, mas o devedor não concorreu. Se o devedor não concorre, lembre-se, eu tenho o quê? A extinção, ok? A obrigação está resolvida. Pró, se tem a culpa do devedor, você sempre lembra, o credor vai ter direito ao pagamento da coisa, ou equivalente à coisa, mais perdas e danos. Beleza? Eu só estou mostrando, porque a gente estava sempre falando dos artigos, da literalidade da lei do Código Civil, fazendo comentários sobre as doutrinas, mas eu não te mostrava os artigos. Então, a ideia da aula de hoje é te mostrar onde a gente encontra isso nos artigos, ok? Olha só, vem comigo aqui, deixa eu te mostrar outra coisa. O 240 fala que se a coisa é restituível, e aí aqui a gente estava falando da perda total, aqui a gente está falando da perda parcial, se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la o credor como se ache, tá? Mas não tem direito à indenização. Por que não tem, Pró? Porque foi sem culpa do devedor, ok? Porque foi sem culpa do devedor, tá? Inclusive, falou que se por culpa do devedor, não sei se vocês se recordam disso, vai se observar o que está disposto no artigo 239 do Código Civil, ou seja, com culpa, bora devedor, paga o equivalente, perdas e danos. O 241 fala que na obrigação de restituir coisa certa, se eu tenho um melhoramento ou acréscimo à coisa, mas que não houve um dispêndio, né? Um trabalho do devedor, lucrará o credor. Ou seja, esse melhoramento, esse acréscimo, esse cômodo, se o devedor não trabalhou para a existência do mesmo, então quem é que tem direito? O credor, e não tem que indenizar o devedor. Vimos isso também. O 242 fala que se para o melhoramento ou aumento, contudo, porém, todavia, empregou o devedor em trabalho ou em dispêndio, ou seja, o devedor, a bem da verdade, foi ele com quem fez que houvesse aquele acréscimo. Foi ele quem gerou ou que gerou aquele melhoramento. Foi em virtude do valor que ele gastou. Foi em razão do trabalho dele. Perceba que nessa situação, fala que o caso vai se regular pelas normas do Código Civil, atinente às benfeitorias do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Foi quando, na aula passada, só para vocês lembrarem, a gente fez aquele estudo sobre as benfeitorias. Lembram disso? Necessárias, ou eu faço, ou vai desabar a coisa. O TEIS é bom que se faça, ou voluptuários. Não tinha necessidade nenhuma de fazer. Eu fiz porque eu queria me mostrar para a sociedade. E fizemos um estudo na semana passada. Quem não assistiu, é bom assistir as aulas. Estão lá postadas pelo Google Classroom, tá bom? Também no canal do YouTube. Inclusive, assisti mais de uma vez. É o que eu digo para a galerinha. Você assiste uma vez, você apreendeu o conteúdo. Você assiste duas, né?
você apreende com profundidade. Você assiste 3, você revisa, tá? Ô, Pró, eu não posso, estou trabalhando, tenho um filho, eu sei. É se você puder. Se não puder, assista 2. Se não puder, pelo menos uma. Mas não fique sem assistir. Não fique sem ler a letra da lei, ok? Amores, e nós paramos justamente aqui, que foi o parágrafo único, a gente não viu isso, eu me lembro bem, o parágrafo único do artigo 242, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Na próxima aula, não é hoje, na próxima, a gente vai estudar a obrigação de dar coisa incerta. E hoje, a gente vai estudar a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Então, hoje a gente vai ver aqui, ó, o 247, 248 e 249, 250 e 251 do Código Civil. De tal sorte que, na próxima aula, só vai ficar faltando, né, essa parte da obrigação de dar coisa incerta, e a gente vai trabalhar aqui com as obrigações alternativas, divisíveis e indivisíveis, tá? Então, vocês percebem que a obrigação de fazer, de não fazer, bem tranquilas, tá certo? Amores, antes da gente tratar da obrigação de fazer hoje e da obrigação de não fazer hoje, tá? Vamos só aqui concluir o estudo da obrigação de dar coisa certa, né? É aquela parte básica, genérica, a que demanda mais tempo no estudo do conceito da obrigação, daquela distinção entre obrigação e responsabilidade civil, obrigação e contrato, obrigação e direitos da personalidade, espécies de obrigações, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação alternativa, obrigação sucessiva, como a gente viu, divisível e indivisível. Amores, o artigo 242, já no seu parágrafo único, diz que quanto aos frutos percebidos, observar-se-á do mesmo modo o disposto... Certo. Oi? Deixa eu só voltar aqui. É alguém que quer falar, meu povo? Não, eu só queria dizer que disso aí é bem interessante, essas coisas aí que a querida professora está dizendo, certo? Eu cheguei aqui há pouco tempo, tá? E eu acho bem interessante a aula da senhorita, tá até ensinando para todo mundo, certo? Ó, tá de parabéns, tá certo? Muito obrigado por cada vez estar aqui ensinando a gente neste período de epidemia, certo? Sinceramente, para mim, um velho de 62 anos de idade, Isso. uma grande, como eu posso dizer, satisfação estar participando de uma aula dessa. Porque como todo mundo sabe, a SBT está fechado nesse exato momento, não consigo fazer as minhas gravações, mas o melhor que eu posso fazer é estar aqui assistindo uma aula Ingrid, esse cara aí é um dessa. intruso aí, Ingrid, tem que tirar ele. Tem que tirar ele todo dia, tá atrapalhando a aula, entendeu? Nossa, gente. Eu coloquei aqui no mute, certo? Então, ok, vamos lá, vamos voltar, tá bom? Meu povo, eu acho que eu acabei aqui me perdendo. Ok, vamos só voltar. Estávamos falando do 242, parágrafo único, 242, parágrafo único, que foi sobre os frutos, ok? Os frutos da coisa. A gente veio falando ali da coisa a ser restituída e dizia assim, olha, quanto ao tratamento a despeito do fruto ou dos frutos da coisa a ser restituída, a gente vai ter que observar o regramento do Código Civil sobre a boa-fé e sobre a má-fé. Então, a partir de agora, meu povo... ok.
Ai, não se preocupem, eu já concluí, estou lendo agora o que estava no chat. Então, amores, a partir de agora, vamos pegar papel e caneta, tá? Papel e caneta, para a gente poder fazer anotações a despeito dos frutos, tá? Então, olha só, frutos que estão diagnosticados ou que estão tratados, que estão expressos no artigo 242, parágrafo único do Código Civil de 2002, ok? Primeira coisa, amores, quando eu costumo falar sobre frutos nas aulas, a galerinha já vem com aquela ideia de fruto. Fruto no sentido de fruto natural, sabe? Tipo, fruto como laranja, fruto como manga, como mamão, que seriam tidos como frutos naturais, ovos. Mas eu não tenho só frutos naturais. A bem da verdade, eu também tenho os frutos civis. Ô, Pró, me dá exemplo, manha, de frutos civis. Frutos civis seriam os rendimentos, os juros, tá? Ou seja, eu não tive nenhum emprego a mais e consegui ganhar ou galgar um valor sem ter um valor maior, sem ter desprendido um trabalho para isso. Rendimentos, juros. A gente poderia pensar também nos frutos industriais. Deixa eu anotar aqui para vocês. Prof, só tenho nota de R$100. Olha, Silvio Galante. Silvio elegante, né? Silvio elegante. Faz o seguinte, você me passa essa nota de R$100, tá certo? E não precisa nem fazer anotação nessas R$100, tá certo? Ok. Meu povo, vocês não deveriam estar assistindo a aula, não, meu povo. Galante, elegante, né? Dá no mesmo. Ok, vamos lá. Voltando a falar dos frutos, artigo 242 do Código Civil, parágrafo 1. Então, vamos só lembrar que a gente tem espécies de frutos, tá? O Pró caiu lá na nossa prova quais são as espécies de frutos. Então, vamos lembrar que nós temos os frutos, são tidos como frutos de cunho natural, como laranjas, tá? Ovos, rosas, são frutos oriundos da própria natureza, né? Nós temos também, vou colocar aqui como 2, tá? 2, os frutos civis. Nos frutos civis, o que eu venho a galgar do ponto de vista do direito civil, contratual, renda, juros, tá bom? Sim, um exercício de um labor próprio para isso. E, claro, os frutos industriais, que são aqueles frutos provenientes da atividade industrial. Frutos industriais provenientes da produção industrial, tá? Então, só a primeira coisa, para tirar daquela ideia da nossa cabecinha, eu lembro que eu estava no segundo período, meu professor falava frutos. E só me vinha na cabeça o fruto natural, né? A manga, a laranja, a uva. Lembrar que nós temos outras espécies de frutos. Percebam que o próprio parágrafo único do 242 diz assim, olha, para tratar essa matéria, a gente vai ter que observar o que diz o Código Civil sobre o possuidor de boa-fé e o que diz o Código Civil sobre o possuidor de má-fé. Então, antes de mais nada, a gente vai ter que saber que quando houve ou quando passa a existir a existência dos frutos, se aquele possuidor estava de boa-fé ou se aquele possuidor estava de má-fé. O possuidor de boa-fé, ele tem regramento lá no artigo 1214 do Código Civil. E o de má-fé no 1216 do Código Civil. Então, vamos anotar aqui. Olha, para o possuidor de má-fé, a gente vai ter que ter aqui a aplicabilidade
do artigo 1216 do Código Civil de 2002, tá? Que é quem regulamenta a matéria. Para o possuidor de boa-fé, anota para mim, por favor, o artigo 1214 do Código Civil de 2002. Então, percebam, quando a gente está falando do possuidor de má-fé, esse possuidor de má-fé, ele só vai ter direito, perceba, aquilo que ele comprovar que ele efetivamente gastou para que os frutos pudessem ocorrer. Mas, se ele está de má-fé, então, ele não vai ter direito a ficar com os frutos para si? Não. Lembra, o nosso Código Civil, o tempo todo, ele está privilegiando quem está de boa-fé. E está, ao mesmo tempo, punindo essa má-fé, essa ideia de atuar com dolo, de querer se enriquecer, né, o que se chama de enriquecimento ilícito, de locupletamento ilícito. Então, seria a ideia de que cada um deve se engrandecer, enriquecer com o fruto do seu próprio trabalho. Por isso que, presta atenção, vem comigo, não chegamos a ler, mas o 1216, ele é muito claro. Quando a gente está falando do possuidor de má-fé, ele diz, olha, se o possuidor está de má-fé, os frutos, o possuidor é o devedor, tá? Os frutos serão do credor, necessariamente, tá? Os frutos serão do credor. E mais ainda, e o devedor só terá direito, tá certo? A ser indenizado pelo gasto, tá certo? Efetuado e devidamente comprovado pelo gasto efetuado e devidamente comprovado que ocasionou a geração dos frutos, ok? Que gerou, que ocasionou os frutos. Ô, me dá um exemplo aí, manhã, para isso ficar mais claro. Oi, Iessa, pensa no seguinte, olha, eu vou e arrindo como aquilo que o pessoal fala no vinhate, um pedaço de terra. O que é um pedaço de terra, É um alqueire, tá? Um alqueire no Espírito Santo equivale a 4,4884, né? 4 hectares, 48 ali centiares e 84 ares. Ok, beleza. Não importa o tamanho. Eu arrendei lá para a Iessa. Eu arrendei para que a Iessa pudesse plantar, tá certo? Para que ela pudesse ali desenvolver uma economia de agricultura familiar, contribuir para o INSS como produtora rural, tá certo? Se sindicalizar, tudo direitinho. Só que para isso, a Iessa, independentemente da produção, que ela tivesse um lucro maior ou não, ela deveria me pagar o valor de R$500 por mês, porque eu estou arrendando a terra para ela. Amores, olha para mim, entenda. Enquanto Iessa estiver pagando, ela é possuidora de boa-fé. Ponto. No momento que Iessa ela deixa de cumprir uma regra contratual estabelecida, nesse caso do arrendamento, que seria até uma obrigação de dar, na modalidade de paga, Iessa passa a ser uma possuidora de má-fé. Ao ser possuidora de má-fé, presta atenção, o que diz o 1216? Esses frutos, esses acréscimos, né? Do ponto de vista do fruto, eu vou ter 15, 20, 30, 40, 50 pés de laranja a mais, eu não estava esperando, tá? Mas, o devedor concorreu para isso. Ele colocou mais agrotóxico, tá? Ou o devedor não concorreu. Foram as chuvas esse ano que no Espírito Santo, Minas Gerais, na Bahia, foram excelentes. Não importa se ele concorreu ou se ele não concorreu. Perceba que a matéria, o que ela está dizendo é que ela é regida pela aplicabilidade para quem está de má-fé e para quem está de boa-fé. Má-fé. Esse devedor de má-fé não vai ter direito a ficar com nada dos frutos. Nada, nada, nada.
E o credor só vai ser obrigado a indenizá-lo se o devedor demonstrar tudo aquilo que ele gastou a mais para a ocorrência daqueles frutos. E tem que ser provado, tá? Não vale de boca. Você tem que ter prova, você tem que ter nota fiscal, você tem que ter recibo. Belezinha? Ok. Amores, ademais disso, a gente tem também o artigo 1000, né? O 1216, a gente já falou que foi o do possuidor de boa-fé, que foi o 1216, a gente já falou que foi o possuidor de má-fé. Falta o 1214, que é o possuidor de boa-fé. Percebam que, quando a gente está falando do possuidor de boa-fé, a matéria muda, tá? Por que a matéria muda? Porque a partir de agora, vou colocar aqui com outra classificação, tá? Quando a gente está falando do possuidor de boa-fé, isso está no artigo 1214, ele vai dizer o seguinte, olha, os frutos, se o possuidor estiver de boa-fé, tá? Os frutos que já foram percebidos, entendam percebidos como colhidos, tá? Os frutos que já foram colhidos pertencem ao devedor. Por que pertencem ao devedor? Porque o devedor está de boa fé naquele momento, ele está pagando, ele está adimplente. E os frutos, ó, já foram colhidos, não houve ainda a tradição, a entrega da coisa. O possuidor de boa fé, quanto aos frutos pendentes, ou seja, aqueles que ainda irão ser colhidos, tá? Eles ainda vão ser colhidos, eles já estão lá, já nasceram, mas falta fazer a colheita, falta de fato passar o maquinário para efetivar a colheita, tá? Estes já pertencem ao credor, mas terá o devedor o direito a ser indenizado das despesas gastas e comprovadas, ok? Então, nasceu, mas não foi feita ainda a colheita. Qual a consequência? Ainda que o devedor esteja de boa fé. Não é do devedor, é do credor. E, claro, o devedor vai ter direito aí a ser indenizado das despesas. Esse mesmo artigo 1214, além de falar dos frutos já percebidos, olha para mim, do devedor, frutos pendentes, já existem, mas não foram colhidos, do credor, mas o devedor tem direito a ser indenizado pelas despesas. E nós temos também, para o possuidor de boa-fé, perceba que isso é tudo para quem está de boa fé. Os pendentes, tá? Os colhidos. E também aqueles percebidos com antecipação. O que é percebido com antecipação? Eu tenho certeza que vocês pensaram nisso. Olha para mim. Mateus, Lara, diz se vocês não pensaram nisso. Se eu já colhi, é do devedor. Se está lá, existe, mas ainda não fiz a colheita, é do credor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou antecipar a colheita, e eu estou de boa fé, eu estou pagando o contrato, eu vou antecipar a colheita para poder, então, ficar comigo. Essa questão de frutos percebidos com antecipação, com a ideia de que, vou colocar aqui, ó, antecipar a colheita, mas eu estou antecipando por quê? Qual é o objetivo do devedor, né? Com o objetivo do devedor de angariar os frutos, ok? De ficar com os frutos. Então, quando eu estou nessa ideia de antecipação da colheita, perceba que o Código Civil, ele está punindo o devedor. Por que ele está dizendo que está punindo o devedor? Porque ele diz, olha, os frutos
serão do credor, tá certo? Ele dá a mesma aplicabilidade dos pendentes. Então, os frutos serão do credor e o devedor terá direito a ser indenizado quanto às despesas comprovadas. Beleza, bebê? Então, vem comigo. Estou falando do parágrafo único do 242. Frutos, obrigação de dar coisa certa. Frutos é de quem? É do devedor ou é do credor? Depende. Primeira pergunta, ele está de boa fé? Se está de boa fé, está no prazo da colheita, fez certinho regular, devedor. Está de boa fé significa adimplir o contrato, estou pagando, seja locação, seja arrendamento, seja o que for. Estou cumprindo com o meu contrato, tá? Entenda boa fé com cumprimento de contrato. E, na verdade, o fruto já existe, mas está pendente da colheita. É do credor e eu tenho direito a ser indenizado por tudo que eu gastei, desde que eu tenha a comprovação. Eu antecipei a colheita. Não, viu, bebê? Ainda que você tenha antecipado, esse direito dessa colheita dos frutos, o que veio a mais, ela é de quem? É do credor. E eu já fiz uso e agora me lasquei. Você vai ter que indenizar o credor por aquele valor equivalente, tá? Então, se aquelas sacas que vieram a mais foi de 20 mil, você vai ter que indenizá-lo em 20 mil, o valor equivalente, tá? E claro que, além disso, o devedor vai poder abater do equivalente dos 20 mil aquilo que ele gastou, se ele tem ali devidamente as comprovações. Tudo isso muda quando a gente está diante do devedor de má-fé. Por que muda quando a gente está diante do devedor de má-fé? Porque, amores, o devedor de má-fé, não importando se os frutos já foram colhidos, não importa para o devedor de má-fé se a gente está diante dos frutos pendentes, não importa para o devedor de má-fé se a gente está diante dos frutos que foram colhidos antecipadamente. Se ele é devedor de má-fé, significa que ele descumpriu alguma cláusula contratual, ele não vai ter direito aos frutos. Por quê? Porque ele passa a se reger aqui, como a Pró colocou, pelo artigo 1216 do Código Civil. Ele só vai ter direito, portanto, ao que ele gastou, e claro, desde que de forma comprovada. Beleza, meu povo? Tranquilinho até aqui? Concluímos, portanto, essa ideia da obrigação de dar coisa certa. Lembrando que, como ainda tenho um minutinho, só para dizer, tá? O nosso trabalho está certinho. Coloquei lá a data do prazo de entrega, 19 de junho de 2020. Cadastrei desde a semana passada na plataforma, tá? Então, ele está todo ok. Já comecem a fazer da forma como a gente trabalhou na aula passada, tá bom? Daqui a 10 minutinhos, eu estou de volta para a gente tratar sobre a obrigação de fazer. Me aguarde.